Vinícius, onde é que você está investindo agora? Mostra seus investimentos, o que é que você está fazendo? Abre o jogo. Tá bom, decidi abrir o jogo e mostrar para você onde eu estou investindo agora e por que eu estou fazendo esses investimentos. 4 motivos pelos quais eu enxergo que essa oportunidade que eu estou aproveitando agora, não só agora, mas nos últimos 3 meses, é uma grande e a maior janela de oportunidade que a gente tem hoje nos investimentos. E eu não estou falando das ações brasileiras não, tá? Espero que com esse vídeo completo você consiga ter um entendimento geral de como está toda a questão econômica no Brasil e no exterior e de como essa oportunidade é tão grande que eu estou aproveitando. Eu vou detalhar tudo aqui para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse vídeo onde eu vou te mostrar onde eu estou investindo agora e por quê. Só antes de eu começar a explicar exatamente onde eu estou investindo, qual o racional, qual a análise dos dados, indicadores e tudo mais, quero te pedir uma coisa muito importante. Toca aqui embaixo se você já sabe que eu vou me aprofundar, que o vídeo não vai ser a historinha de simplesmente investimentos superficiais. Toca aqui embaixo em gostei, porque assim, quando você faz logo no início do vídeo, você faz com que a própria rede social distribua para mais pessoas, assim a gente consegue levar o nosso trabalho para mais gente e ajudar mais gente, tá bom? Outra coisa que eu quero que você faça, muito simples, manda aqui embaixo nos comentários onde você fez o seu último aporte. Você investiu em renda fixa? Você investiu na bolsa no Brasil? Você investiu na bolsa no exterior? Você investiu em ações, anti-ações? Onde é que foi o seu último aporte? Manda aqui embaixo nos comentários que eu quero ver onde é que vocês estão investindo, se é exatamente se bate onde eu estou investindo também. Agora sim, vamos para o tema, para o centro do nosso vídeo de hoje. Se você quer ter resultados diferentes, se você quer ter rentabilidade, rendimentos acima da média, você precisa fazer uma coisa, você precisa ter um comportamento anticíclico. O Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, ele tem uma frase que ele diz assim: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Você nunca pode esquecer disso. Compra ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Então, um bom termômetro para você que não tem nenhum método de investimentos, para você que não segue nenhum passo a passo, que não tem um checklist, uma boa forma de investir, muito simples, é você fazer exatamente o contrário do que todo mundo está dizendo que vai fazer. Exatamente o extremo oposto. Quando ninguém quer comprar ações, vai para as ações. Quando estão falando que é a perda fixa, você pode até ir para a renda fixa se você quiser. Quando ninguém quer comprar dólar, você investe no exterior. Tudo que ninguém quer, você recolhe. Porque se ninguém quer, é porque está com preço extremamente baixo, é porque o negócio está extremamente barato. A maioria de vocês tem um comportamento cíclico. Tendo um comportamento cíclico, no máximo você vai ter a rentabilidade média. O que você precisa para você ter retornos exponenciais é você ter um comportamento anticíclico. Qual é a essência? Qual é a essência do investidor sempre em alta? Aqui está a essência do investidor sempre em alta. A gente vê, por exemplo, por essa linha azul, a rentabilidade média das ações de 2020 até hoje, tá? Para quê? Justamente para eu pegar o momento da última queda e do que aconteceu até hoje. O que a gente consegue perceber? Ó? Momento de queda, alta, queda, alta, queda, alta, queda, alta. O que a maioria das pessoas faz? Naquilo que está subindo, a gente tem algo chamado viés da disponibilidade. Quando algo está valorizando, a gente se sente mais confortável para investir. Então, quando as ações estão subindo, muita gente começa a investir em ações. Quando as ações estão caindo, muita gente começa a vender ações. Até isso que movimenta os preços no curto prazo. Entretanto, o investidor sempre em alta, ele usa algo chamado de anti-ações. Como a gente vê, olha só, a gente vê, por exemplo, essa primeira anti-ação aqui, que é o dólar, a principal representação das moedas fortes, que é um grupo inteiro de anti-ações. O que são anti-ações? Mecanismos de hedge, mecanismos de proteção, investimentos que valorizam quando as ações caem. E o investidor sempre em alta, o que ele faz? Quando as ações estão despencando, o que ele faz? Ele vende ações? Não, ele aproveita o lucro que está vindo naquele momento específico das anti-ações para comprar mais ações. Passa mais um tempo, as ações estão valorizando. Ele vai lá, vende um pouco dessas ações com muito mais lucro para recalibrar o percentual de anti-ações para ele proteger a carteira dele. Passou mais um tempo, ele vai repetindo esse processo. Então, os investidores sempre em alta, e aqui tem uma outra anti-ação, um outro grupo de anti-ação que são os metais preciosos, tá? Mas o que você percebe? Com o passar do tempo, a gente tem ciclos na economia, ciclos de valorização das ações, queda, alta, queda e assim por diante. Dentro desses grandes ciclos, um grande ciclo seria, por exemplo, de 2002 a 2008, uma grande alta nas ações. De 2008 a 2016, uma grande queda nas ações. 2016 a 2019, uma grande alta. Dentro desses ciclos, a gente tem microciclos, que é exatamente o que você está vendo aqui. Isso aqui é um microciclo de alta, queda, alta, queda, alta, queda, alta. Então, os investidores sempre em alta, por que conseguem ter um resultado acima da média? Por que eles conseguem se blindar das quedas e alavancar os ganhos? Justamente porque a gente consegue se beneficiar
desses ciclos menores dentro dos grandes ciclos da economia. Para deixar isso até mais palpável para você, teve um aluno que mandou um resultado e eu achei muito legal. Olha só, isso aqui é quando você aplica o método investidor sempre em alta e eu quero te comprovar isso, porque isso aqui vai direcionar o seu entendimento sobre o que eu vou te explicar sobre o porquê eu estou investindo onde eu estou investindo. Olha só, o Eduardo mandou lá na nossa comunidade dos alunos o seguinte, a Minha Magar, o que é a Magar? É o nome da carteira de investimentos, tá? Que você monta dentro do programa. Carteira de investimentos que te faz lucrar nas altas casas da bolsa. Minha Magar após 7 meses está assim. Eu até vou dar um zoom aqui para ficar mais claro. Olha só o que está acontecendo com ele. Na linha amarela, que você vê aqui é a carteira dele, a rentabilidade nesses últimos 7 meses da carteira dele, tá? Na linha vermelha você está vendo o quê? Olha aqui, índice Bovespa, tá? Então você vê que ele começou a investir, implementando o método, lá em novembro de 2022 e as ações caíram, o índice Bovespa caiu até março de 2023. Dá uma olhada no que aconteceu com a carteira dele. A carteira dele foi acompanhando o CDI. Foi rendendo positivamente, mesmo tendo exposição às ações, tá? Mesmo investindo aqui, ó, mais de 20% do patrimônio dele em ações, nesse caso. E aí, quando as ações começaram a se valorizar, ele passou por uma valorização bem maior também, de forma que hoje, tá? O que está acontecendo? A carteira dele está com uma rentabilidade de mais ou menos uns 12% nos últimos 7 meses, o que dá uma rentabilidade anualizada de mais ou menos uns 20%. O índice Bovespa está em 0,7%. Então, se ele tivesse investido na média das ações ou somente em ações, possivelmente ele ia estar com uma rentabilidade muito menor, de novembro de 2022 até hoje. E o CDI, a rentabilidade média da renda fixa, em 8,3%. Então, ele está conseguindo bater, superar o CDI, com certeza está batendo a inflação desse período, foi muito menor que isso, batendo o índice Bovespa. Quando você tem esse comportamento anticíclico, isso aqui é um caso, a gente tem vários casos, inclusive se você quiser ver, vá lá no meu Instagram, que a gente separou rentabilidades, resultados de investidores sempre alta de diversos anos e rentabilidades de 2023. Então, a gente está consolidando ali os resultados que os nossos alunos têm nos mandado. Inclusive, se você não mandou seus resultados, manda seus resultados. Vamos atualizar e vamos comemorar junto lá. Quando você usa essa lógica de focar e ter um comportamento anticíclico, você tem essa possibilidade de ter um retorno muito acima da média das ações, embora que seja a curto prazo, que é só o começo de uma jornada, maior que a renda fixa e tudo mais. Nessa lógica, então, a gente faz algo, deixa eu mostrar aqui para você, chamado rebalanceamento. Então, de tempos em tempos, a gente vê, as ações estão caindo, as antiações estão valorizando. O que eu vou fazer? Vou vender um pouquinho, rebalancear minha carteira, recalibrar os percentuais. Vou vender um pouquinho que está subindo, comprar mais o que está caindo para eu reequilibrar esse processo. A gente faz isso há mais ou menos cada 3 meses. E o que está acontecendo nos últimos 3 meses? Olha só, coloquei aqui nos últimos 3 meses. A gente está vendo uma grande valorização nas ações e a gente está vendo uma desvalorização nas antiações. E quando eu falo dólar aqui, eu não digo para você comprar a moeda, não digo para você comprar o dólar, investir na moeda especificamente, não, investir em investimentos em dólar. Que inclusive, se você quiser investir em renda fixa, você vai conseguir hoje uma rentabilidade de 5%, de 5% ao ano, até vai subir mais um pouco, provavelmente, porque os juros devem subir lá fora. Mais essa variação do dólar. Então, e aqui o que eu estou mostrando aqui, o outro é o investimento em ouro. Então, onde que o investidor sempre em alta está focando agora? Está focando exatamente nas antiações. Vinícius, mas a gente está diante de uma perspectiva de queda nos juros, diante de uma grande valorização das ações. Eu sei. Se você não tem nada de ações, não tinha nada de ações, você não fez errado de comprar ações. Existe um grande potencial da rentabilidade do mercado de ações. Só que a partir do momento que você tem uma primeira exposição, se você quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, você precisa montei a primeira posição, investir em ações, em antiações, montei a Magar completa, minha carteira completa. A partir desse momento, você, com o passar do tempo, vai focar em investir onde? Onde ficou para trás, onde está mais barato. Porque assim você compra mais quantidade de ativos baratos e você vai vendendo, descascando aqueles ativos caros. É como se você plantou uma árvore e aí você está podando essa árvore. Você tem que deixar essa árvore bonita, senão o negócio vai crescer meio desengonçado. Então você vai podando essa árvore, colocando o lucro no bolso, lucro bom é lucro no bolso, e investindo onde ficou para trás. Porque a economia é cíclica, o que está subindo hoje vai passar a cair, o que está caindo hoje vai passar a subir. Você deve estar pensando, Vinícius, onde que você está investindo? Onde que você investiu no passado? Então, vamos por partes, né? Se eu pegar os últimos 3 meses, é muito claro, ações estão subindo, antiações estão em queda. Se eu pegar os últimos 6 meses, olha o que aconteceu nos 3 meses anteriores. Deixa eu até voltar aqui, ó. Nos 3 meses anteriores. Então, o que eu estava fazendo no primeiro trimestre desse ano, meus queridos?
O que eu estava fazendo? Olha aqui, ações despencando, o dólar estava mais ou menos 0 a 0 e o ouro estava valorizando. Então eu estava colocando um pouquinho desse lucro no bolso, que foi um excelente lucro, mais de 20% de rentabilidade desde outubro, e comprando mais ações. De forma que eu tendo um comportamento... A maioria das pessoas estava com medo aqui, tá? Pouca gente estava comprando ações aqui enquanto estava despencando. Eu estava comprando ações. Por quê? A economia é cíclica. A gente tem esses microciclos dentro dos grandes ciclos. Então, eu aumentei a exposição, comprei mais ações, estavam pagando uma renda passiva muito maior, que tinha um potencial de rentabilidade muito maior, e surfei todos esses 20% em média de valorização aqui, que a gente vê nos últimos 3 meses. Tá? Então, onde que eu estou focando meus aportes hoje? Em antiações. E mais especificamente em investimentos em dólar, tá? E Vinícius, ok, você vai me falar só que você está fazendo mais investimentos no exterior agora? Não, eu vou te mostrar qual investimento eu estou fazendo. Exatamente qual investimento eu estou fazendo, tá? Que é um investimento que eu não sei se eu já falei abertamente, que eu estou fazendo. É um investimento que eu estou fazendo inicialmente somente com os meus mentorados da Mentoria Lince. Inclusive, vai ser uma próxima atualização do programa Investidor Sempre Alto. A gente vai incluir o aprendizado desses investimentos aqui, porque a oportunidade é muito grande e eu vou falar isso até o final do vídeo. Então, nessa lógica de ter esse comportamento anticíclico, que você entendeu, que eu estou sempre focando naquilo que está para trás, do que está rendendo negativo e não no que está rendendo positivo. Isso é viés da disponibilidade, um atalho mental que te trai. Muitas pessoas aqui estão focando em investir onde está subindo. E aí, a gente está vendo uma correção nos preços das ações agora. Agora era, quem sabe, o momento de você começar a aportar de volta se você já tinha investimentos. Lembrando, se você não tinha nada, comprar ações é um ótimo negócio, tem um grande potencial, mas eu não gosto de fazer isso sem anti-ações. Ok, entendido essa parte inicial, a necessidade de você ter um comportamento anticíclico e nessa lógica você entender que eu estou investindo em anti-ações, estou investindo bastante em dólar e já postei várias vezes no meu Instagram vários aportes, estou fazendo mais ou menos uns 3 aportes por mês. Né? Quanto mais o dólar cai, mais eu aporto no exterior. Tá? Eu quero explicar para você primeiro 3 motivos. Tá? 3 motivos pelos quais eu estou aportando muito no exterior, aproveitando essa janela de oportunidade no dólar. O primeiro, eu quero te mostrar o seguinte. Tá? Eu quero te mostrar um exemplo que eu fiz aqui numa live um tempo atrás, que eu sei que muitos de vocês não participaram. Onde eu mostro o porquê o dólar, deixa eu até colocar o meu rosto aqui para ficar mais claro. O porquê o dólar sempre vai subir em relação ao real no longo prazo. O porquê o dólar sempre vai, poucas vezes eu falo sempre, tá? Sempre vai subir em relação ao real, sempre vai se valorizar em relação ao real no longo prazo. Olha só, o nome disso é paridade do poder de compra. Inclusive, eu acredito que naquela live que eu comentei isso, eu até falei o termo errado. Eu tinha falado, acho que termos de troca, mas eu estava pensando uma coisa e falando sobre outra. É paridade do poder de compra, eu posso falar sobre o fair value do dólar. Mas vamos aportuguesar. Paridade do poder de compra. Basicamente, o que define a cotação de uma moeda em relação a outra? Tá? É você comparar o preço de um mesmo produto no Brasil e no exterior. Imagina que no ano de 2023, tá? A gente vai na Starbucks. E aí na Starbucks, eu vou lá no Starbucks nos Estados Unidos e eu vejo que o café tá $5. Tá? E beleza, maravilha. Vou comprar um café. Digamos que eu peguei um voo, voltei para o Brasil, estava nos Estados Unidos, e aí eu vejo que fui no aeroporto e o café também no aeroporto, era no aeroporto lá nos Estados Unidos, o café aqui estava R$25, o mesmo café aquele que eu pedi. Tá? E se você acha caro R$25, tem café muito mais caro que R$25, principalmente no aeroporto. E aí eu fui lá e comprei nesse café por R$25. Então, quando eu comparo esses dois produtos, que é o mesmo produto, só que um em dólar e outro em real, eu vejo que o preço justo do dólar é equivalente a R$5. $1, R$5. Por quê? Porque o mesmo produto aqui no Brasil está 5 vezes mais caro do que no exterior. Certo? Então, quando eu comparo dois produtos iguais no Brasil e no exterior, eu tenho justamente essa paridade do poder de compra da moeda. Com R$25 eu compro um produto no Brasil, com $5 eu compro um produto no exterior, então a cotação do dólar deve ser R$5. Vinícius, vou adotar que somente olhando para o café, eu vou adotar qual é o preço justo do dólar? Não, óbvio que não. Dei um exemplo com café, mas você pode espalhar para todos os produtos da economia. E aí você tira uma média e essa média vai dar a cotação justa do dólar. Tá? Só que vamos projetar isso aqui para o futuro. Tá? Isso aqui é a importância de você investir no exterior, a importância de você dolarizar uma parte do seu patrimônio. Tá?
Quando a gente olha qual é a inflação estrutural nos Estados Unidos, a inflação dos últimos anos, das últimas décadas nos Estados Unidos, a gente vê que a inflação estrutural americana fica na faixa de 2%. E quando a gente vê a inflação estrutural no Brasil, pega o plano real. Qual é a inflação média do plano real? 6% ao ano. Aí, o que acontece? Em média, os preços no Brasil sobem 6% ao ano. Isso é dado que a gente tem, não é uma estimativa. Tá? Isso aqui foi estimativa, o preço do café, mas a inflação não é estimativa. Nos Estados Unidos, a inflação média é 2% ao ano. Então, você concorda comigo que o café nos Estados Unidos ele vai subir aproximadamente 2% ao ano? Ou seja, 2023, se está $5, subiu 2%, 2024 vai estar 5,10. Subiu mais 2%, vai estar 5,20. Subiu mais 2%, vai estar 5,31, 5,41, 5,52 e assim por diante. De forma que lá em 2045, esse café aqui, ele vai estar em média $7,73. Aqui no Brasil, o preço do café vai subindo em média 6% ao ano. O preço da energia elétrica no Brasil cresce mais rápido. O preço da água, do tratamento da água, cresce mais rápido. Os insumos, o preço desses insumos para fazer, por exemplo, o café, o maquinário que tem que trocar, seja lá o que for, cresce mais rápido. Nem estou falando de imposto aqui, aumento da carga tributária. Nem estou falando disso, estou falando só da inflação. De forma que esse café, o preço dele vai crescer uma velocidade de 6% ao ano. E lá em 2045, por exemplo, daqui pouco mais de 20 anos, o preço desse café vai estar R$90. E aí quando eu faço novamente a comparação, lembra que aqui em 2023 eu fiz a comparação? R$25 o café aqui no Brasil, $5 o mesmo café no exterior, o dólar tem que ser mais ou menos R$5. Quando eu faço a comparação lá em 2045, de R$90 com 7,73, eu vejo que a cotação justa do dólar no futuro é R$11,65. É R$11,65. Ou seja, mais que o dobro do preço hoje. Então, o que em última instância determina a cotação de uma moeda? A inflação de um país. Anota isso, gente. Isso aqui pouco se fala. Geralmente o conteúdo sobre investimentos é muito raso na internet. Eu não estou aqui para te ensinar simplesmente a coisa básica. Eu quero que você avance, eu quero que você vá além para que você atinja seus objetivos mais rápido. Se um país ele tem uma inflação mais elevada, a sua moeda é mais fraca. Porque a sua moeda precisa de mais quantidade para comprar a mesma coisa que uma outra moeda de um país tem uma inflação mais baixa. Se a inflação no seu país é mais alta, a sua moeda é mais fraca. Se a inflação num outro país é mais baixa, aquela moeda é mais forte. Logo, se eu tenho a possibilidade de investir em investimentos que estão numa super janela de oportunidade, trocando uma moeda fraca por uma moeda forte, por que eu não vou fazer isso? Sabendo que, se no Brasil a inflação sempre for maior que a inflação nos Estados Unidos, o dólar sempre vai valorizar com o passar do tempo. E claro, passando por ciclos. Agora vai a 4,50 talvez, depois vai a 5,50, depois fica navegando, mas a direção do dólar é só uma, é para cima no longo prazo. Se eu tenho o potencial de dobrar o meu capital sem fazer nada, só porque eu me expus a uma moeda mais forte, justamente no momento que se abre uma grande janela de oportunidade para um mercado que eu não investia antigamente, mas hoje eu invisto, por que eu não vou fazer isso? Então, se eu tenho, por exemplo, um poder de apertar num botãozinho chamado turbo para eu duplicar minha rentabilidade, porque eu estou investindo numa moeda forte, por que eu não vou fazer isso? Por que eu não vou usar essa força a meu favor? Ah, Vinícius, então eu vou dolarizar todo o meu patrimônio, eu vou investir só em dólar. Não, você vive em real. Se você for morar no exterior, tudo bem, pode fazer isso. Mas se você vive em real, você pode ter manipulações econômicas que diminuam o preço do dólar de uma hora para outra. Então você tem que ter uma exposição, o governo pode fazer isso, uma medida autoritária. Então, você precisa ter uma parte do seu patrimônio em dólar e uma parte em real. Não dá para ser tudo, porque você tem que se proteger dessas situações, tá? Mas o primeiro ponto, esse é o primeiro motivo, tá? O dólar sempre vai subir no longo prazo. No curto prazo, quanto mais cai, mais eu aporto, mais eu aproveito, mais eu faço um preço médio mais baixo. Porque eu sei que, independente do que aconteça agora no curto prazo, intervalo de semanas, meses, ou quem sabe um semestre 2, no longo prazo o dólar sempre vai valorizar. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, segundo motivo, segunda razão pela qual eu estou fazendo mais aportes em dólar no exterior. Preço, tá? Esse é um ponto, preço. Então, se o preço está caindo, eu foco justamente lá, porque eu sei que sobe mais. Terceiro motivo.
piora do contexto da economia brasileira. E você deve me achar, Vinícius, você é meio doido, sabe? Sabe por quê? Porque eu tô vendo todo mundo falando que a economia brasileira está melhorando. Eu tô vendo todo mundo falando que a taxa de juros vai cair. Eu tô vendo a questão de hoje, que foi divulgada a ata do Copom, do Comitê de Política Monetária, que define a taxa de juros a cada 45 dias. E hoje na ata ele deixou bem aberto que pode ter uma queda na taxa de juros de 0,25% agora, em agosto. E você está me dizendo que o contexto da economia está piorando? Tô. Por quê? Você tem indicadores na economia que são indicadores mais frágeis e outros indicadores que são indicadores mais fortes. Você tem alguns indicadores, anota isso, tá? Que são indicadores antecedentes da economia, ou seja, eles antecipam o que pode vir a acontecer na economia. E tem outros indicadores que eles são indicadores atrasados. O que é a taxa Selic que todo mundo olha? É um indicador atrasado. Então, é por conta da melhora do ambiente no passado que nós vamos reduzir a taxa de juros. É por conta da melhora do ambiente, a melhora das perspectivas em relação ao futuro, muito baseadas no que aconteceu no passado, que nós vamos mudar a taxa de juros. Isso é um indicador atrasado. Por exemplo, a taxa de juros ela só vai começar a subir depois que a inflação já disparou e a economia está muito mal. A taxa de juros só vai começar a cair depois que a inflação já despencou há muito tempo. Então, o indicador atrasado, o indicador de reação, o indicador de resposta. Quando eu estou pensando no que eu vou fazer com o meu portfólio, onde que eu vou investir, o que eu vou fazer, eu estou mirando para o futuro, não para o passado. Então, tem que dar uma olhada em indicadores antecedentes. O que são exemplos, né, de indicadores antecedentes? Algo que eu mostro recorrentemente para vocês e não tem sinais de melhora. Deixa eu compartilhar na tela. O primeiro deles é o PIB potencial. O que é esse tal de PIB potencial? Vamos lá. PIB nada mais é do que a soma de toda a riqueza gerada no país em um determinado período de tempo. Então, o PIB do Brasil no primeiro trimestre de 2023 subiu mais de 2%. Por quê? Porque o PIB do agro subiu mais de 20% e o resto está lá na lamaceira, como sempre. Então, essa é a construção, a geração da riqueza. Só que isso é o PIB efetivo, é o que realmente está acontecendo na economia. A gente tem também o PIB potencial. O que é o PIB potencial? O PIB potencial é uma medida estimada, calculada, certo? A instituição financeira, mais confiável é o IBRE da FGV, e eles calculam aqui o PIB potencial com o passar do tempo. E a gente viveu um período de aumento do PIB potencial, já vou explicar o que é, até 2014 e depois a gente ficou estacionado. Tá? O PIB potencial é o somatório da capacidade produtiva do país. Então, é como se fosse o teto do PIB. Né? Qual o máximo de riqueza que a gente pode gerar no país? É tantos trilhões. Isso é o PIB potencial. O PIB efetivo é quanto efetivamente se gerou de riqueza no país durante um determinado período de tempo. E o que a gente consegue perceber aqui? Ó? O nosso PIB potencial aqui está na linha laranja, e na linha azul está o PIB efetivo. Então, a gente viu o PIB potencial crescendo até 2014. De 2014 para frente, o PIB potencial parado. O PIB efetivo, a gente viu o PIB efetivo crescendo em linha com o PIB potencial até 2009. A partir de 2009, uma medida do governo para não deixar o Brasil sofrer os impactos da crise de 2008, a estouro da bolha imobiliária americana e tudo mais, o Brasil começou a focar muito no lado desenvolvimentista, né? O que herdou ali o fim do segundo governo Lula e depois o governo Dilma. E isso fez com que a gente tivesse um PIB, por conta de uma injeção de muito dinheiro estatal dentro da economia, muito desenvolvimentismo é o termo técnico, a gente teve um PIB no Brasil muito maior do que o nosso potencial. Vocês conseguem ver aqui no gráfico. A linha azul ultrapassou a linha laranja por um longo período de tempo, por vários anos. Qual foi o resultado disso? Uma queda absurda na nossa geração de riqueza aqui no país. A maior crise da história do planeta Terra para um país que não estava passando por uma guerra. Isso foi o que aconteceu. E depois a gente veio recuperando esse PIB de forma que hoje você já vê a pontinha azul acima da pontinha laranja. A linha azul aqui, ó, acima da linha laranja. O que isso significa? Que hoje a gente já está com um PIB maior do que o nosso potencial. Então, olha só, a gente está discutindo uma coisa. Queda na taxa de juros. Um indicador atrasado. Um indicador que ele simplesmente faz com que a economia rode um pouco melhor durante um período de tempo até que a inflação volte a estourar. Só que a gente
o país, o Brasil, eu gostaria que fosse diferente, mas não é, já está operando na sua capacidade máxima. Qualquer tipo de estímulo pode fazer com que esse PIB efetivo vá muito acima do potencial e a gente tenha uma nova onda de inflação. Inclusive, não se assustem se em 2025, 2026 a gente tiver uma nova onda de inflação. Podem gravar esse vídeo. Não se assustem se isso acontecer. É bastante normal se a gente tiver uma nova onda de inflação de 10% ou mais em 2025 ou 2026. Por quê? Olha só, estatísticas do setor externo, vamos olhar indicadores mais profundos da economia. Quando a gente olha aqui as transações correntes do Brasil, a gente vê que a gente está no campo do negativo, que basicamente as transações correntes vão nos mostrar o quanto de dinheiro está entrando ou saindo da economia. Do detalhamento das transações correntes, o que a gente vê acontecendo? A gente vê tudo no campo negativo, exceto a balança comercial, que é uma balança comercial recorde. O que significa isso? O Brasil, está exportando muito, e o agro é muito responsável por isso, está exportando muito por conta de uma safra recorde, que pode não acontecer nos próximos anos. O dólar só está caindo por conta de entrada de dólar no país pela via comercial e não pelo campo de investimento. Muito se fala por aí, voltou o investimento estrangeiro do Brasil, não voltou porcaria nenhuma. A gente vê aqui que está tudo negativo, demais contas, juros, lucros, transportes, aluguel de equipamentos, viagens, só está entrando dólar por meio da super safra. Então, o dólar mais baixo, eu agradeço para o agro, porque está me dando a possibilidade de investir mais em dólar, investir mais no exterior. Tá? A gente vê que, em relação ao ano passado, que já foi uma baita de uma safra, de janeiro a maio, tinha uma entrada líquida de quase 20 bilhões e agora a entrada líquida está 50% acima, está em quase 30 bilhões de dólares. Quando a gente olha investimentos diretos no país, o que é investimento direto? Investimento direto é justamente o que faz com que o PIB potencial do país cresça. Ou seja, o que faz com que a capacidade produtiva do país aumente. Quando a gente olha os investimentos diretos do país, a gente vê que o investimento direto vem caindo de janeiro de 2023 para frente e não subindo. Vem caindo com o passar do tempo. E isso aqui que tem o potencial de aumentar a nossa capacidade produtiva. Se aumentar a capacidade produtiva, a gente pode crescer sem gerar inflação. Se não aumentar a capacidade produtiva, se não aumentar o PIB potencial, o nosso PIB real, ele subir, a gente gera uma distorção na economia, que foi o que aconteceu aqui, entre 2009 e 2014, o que gerou aquela grande inflação em 2015 de quase 11% e a maior crise da história republicana do Brasil e a maior crise do mundo para um país que não estava passando por uma guerra. Tá? Então, a gente tem o potencial de que isso aconteça no futuro, porque os fundamentos econômicos estruturais não estão melhorando. Quando a gente olha aqui, investimento em carteira no mercado doméstico, ingresso líquido em dólares, a gente vê que entrou bastante dinheiro no Brasil, bastante dólar no Brasil, quando? Lá no início de 2022, até a taxa de juros parar de subir. Depois, secou a fonte. E agora tem um pouquinho de dinheiro entrando, só que, 3 bilhões por mês não é praticamente nada. Isso é um acumulado dos últimos 12 meses. Se a gente olhar para o que está acontecendo mensal, mês a mês, olha aqui, a gente viu uma queda muito grande. Ou seja, ingresso líquido negativo, está saindo o dólar do Brasil para investimentos na bolsa e para investimento em renda fixa. Repito, esquece a narrativa que está aí. Dados do Banco Central, está saindo dólar do Brasil pela via financeira. Investidor estrangeiro indo embora. Dólar está caindo por quê? Por causa da via comercial, safra recorde do agro. E deixa eu explicar para vocês essa dinâmica. Se a gente tiver uma queda na taxa de juros, o que aquece a economia, e aí, o que vai acontecer? Aquecer a economia, muita gente vai querer fazer financiamento, vai querer fazer empréstimo, vai querer comprar isso e aquilo, porque está há muito tempo com o sonho da casa própria engavetado. Para construir um imóvel, mexe com várias áreas da economia. Aí você vai ter uma maior demanda, uma maior procura por produtos. Só que não está vindo investimento direto para o país. Na verdade, está caindo o investimento direto. Nesse caso, o que está acontecendo? Está aumentando a procura, só que a oferta está limitada. Se tem muita gente querendo comprar o mesmo item na prateleira, tem 10 pessoas querendo comprar e só tem um item, quem pagar mais leva. E isso que gera inflação, aumento de preço, o que gera a próxima crise. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Eu estou mostrando que a gente tem um cenário de curto prazo nas ações, no mercado de ações muito bom, muito favorável.
tá? Taxa de juros caindo, dá folga para as empresas lucram mais, pagam menos juros pela dívida, todo esse processo. Entretanto, se a gente não tem ingresso de capital estrangeiro aqui no Brasil, aumento da capacidade produtiva, você vê alguma empresa vindo aqui investir bilhões no Brasil? Você não vê. Construir fábrica, empregar gente. Não, você vê o pessoal indo embora. Insegurança jurídica, Brasil até o passado é incerto. Complexidade tributária, mancha de corrupção, tudo mais. Então, a gente vê, e eu estou mostrando para vocês, capital indo embora. Inclusive, capital de bolsa de valores e de renda fixa. O que está salvando essa via comercial é o próprio agro que está salvando e fazendo esse dólar cair. A gente vê um PIB potencial parado, não vê investimento direto entrando, ou seja, não tem aumento do PIB potencial, e a gente vê o PIB efetivo subindo. Se o PIB efetivo sobe, vai gerar distorção e vai gerar uma crise mais para frente. Ou tem o potencial, porque as coisas podem mudar, são muitas variáveis com o passar do tempo. Mas quando eu tenho esse entendimento mais consolidado da base da economia, e eu não olho somente indicadores atrasados, como taxa de juros, mas olho indicadores antecedentes, como, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês aqui, investimento direto, como, por exemplo, investimento em carteira, que é esse dólar que vem para investir em renda fixa, em bolsa de valores. Quando eu vejo que isso aqui está feio, eu abro o olho. Por quê? O que pode acontecer? Interest Rate Brasil. Isso aqui eu mostro recorrentemente para vocês, eu estou sempre atualizando, tá? US Interest Rate. O que é isso? Taxa de juros entre Brasil e Estados Unidos. A nossa taxa de juros no Brasil, com o passar do tempo, você está vendo aqui na cor azul, e a taxa de juros americana, a gente está vendo aqui na cor amarela. Então, o que acontece? Vamos lá. A gente viu a nossa taxa de juro, ou melhor, não vou explicar pela taxa, vou explicar pelo diferencial de juro. A gente viu a nossa taxa de juro cair absurdamente em relação à taxa de juros dos Estados Unidos, com o passar do tempo. Eu vou até colocar o dólar aqui junto. Olha só. Pega essa dinâmica. Quando o diferencial, a diferença entre a taxa de juros entre Brasil e Estados Unidos vem caindo, o que a gente vê acontecendo? O dólar valorizando. Com o passar do tempo, a gente viu o dólar meio estacionado, 2020 para frente. Deu uma grande alta aqui, principalmente quando caiu a taxa de juros do Brasil, e numa grande intensidade e numa pequena intensidade de taxa de juros americana, mas diminuiu a diferença do juro entre Brasil e Estados Unidos, o dólar sobe, depois aumentou essa diferença e o dólar não caiu consistentemente, o dólar se manteve. Só que em momentos de diminuição do diferencial de juros, normalmente o dólar sobe. Por que isso acontece? Vamos lá. Hoje você tem o seguinte cenário, você tem um investidor, um grande investidor, estrangeiro, que ele pode conseguir uma taxa de rentabilidade na renda fixa de 13,75% ao ano no Brasil, ou 5,25% nos Estados Unidos. Então ele tem uma rentabilidade muito maior na renda fixa no Brasil do que nos Estados Unidos. Só que o que vai acontecer daqui para frente? Vamos olhar para frente. Nossa taxa de juros vai cair e a taxa de juros americana vai continuar subindo. Essa é a mensagem do Banco Central brasileiro e do Banco Central americano. Então, com o passar do tempo, você vai ter uma redução na diferença entre os juros. Se você tem uma redução na diferença entre os juros, você faz o investidor estrangeiro pensar: opa, será que vale a pena? Hoje vale a pena. Eu ganho 8,5% a mais no Brasil do que nos Estados Unidos. Então, eu transformo meus dólares, moeda forte, uma moeda fraca no real, para investir em renda fixa no Brasil. Mas quando esse diferencial de juros diminuir para 6%, a nossa taxa de juros cair ainda mais, esse diferencial cair para 4%. Será que o investidor estrangeiro ele não vai começar a pensar, vixe, 4%, o dólar pode oscilar em 3 dias. Então, em 3 dias eu posso perder o ganho adicional que eu teria em um ano. Quer saber? Esquece o Brasil, poxa. Vou investir em renda fixa americana. Porque um grande bilionário não quer muito saber de ganhar dinheiro. Alguns querem, outros não. Outros só querem manter o poder de compra do seu dinheiro e assim por diante. E aí a gente pode ver dólar, investimento de investidores estrangeiros saindo do país. O que já aconteceu no mês de maio. Por conta de talvez, aqui eu vou chutar, não sei exatamente porquê, né? Quem vai dizer que sabe porquê é um grande charlatão, mas talvez porque já está se vendo que o diferencial de juros vai cair e vai começar a ficar mais arriscado. A diferença de rentabilidade não vai ser tão grande investindo no Brasil. E a gente pode ver esse dólar saindo. Se eu vejo o dólar saindo, o dólar sobe. Se o dólar sobe,
o custo das matérias-primas para as empresas sobe. Se o custo da matéria-prima para as empresas sobe, o custo dos produtos na economia como um todo sobe. Se o custo, ou melhor, o preço. Se os preços dos produtos na economia sobem, a inflação sobe. E se a inflação sobe, não tem mais como derrubar a taxa de juros. Só que a taxa de juros vai cair, porque essa é uma política de governo. O governo atual quer a taxa de juros lá embaixo, para incentivar a economia, crescer a economia, e na minha visão, o objetivo é a reeleição em 2026. Tá? Cada um tem a sua visão, a minha visão é essa. Eu acredito nisso, não vejo por que tanta briga em relação a isso. Mas o que o Banco Central, e eu acho sim que a taxa de juros está muito elevada, mas o que o Banco Central está olhando é isso aqui, gente. Muitos criticam e batem no Banco Central, mas é difícil estar naquela cadeira. O Banco Central está olhando isso aqui, ó. O dinheiro que estava entrando está indo embora. Não tem investimento direto, não tem aumento do PIB potencial, não tem para onde o Brasil crescer. Vamos reduzir a taxa de juros porque isso é desleal, desumano, só que ninguém sabe sobre esse fundamento mais profundo da economia. Uma queda na taxa de juros pode ser o ponto de partida para que o dólar exploda, suba muito, por conta de uma fuga de capital estrangeiro. Se tem mais dólar saindo, o dólar sobe. Isso pode gerar uma inflação. E gerando uma inflação, se a gente não tiver aumento da capacidade produtiva, lembra? E se a gente tiver uma inflação muito alta, não tem como reduzir os juros. Se reduzir o juro na marra, o que eu acredito que vai acontecer, a gente tem uma inflação absurdamente alta. Isso aconteceu na Turquia. A inflação foi 80% e o dólar subiu 400%. Quadruplicou. Então, é uma situação muito complicada. E quando eu vejo todo esse cenário, eu vejo assim, caraca, por que eu não vou investir em dólar? Só que o mundo vai te dizer, invista mais em ações agora, porque as ações vão se valorizar. E talvez vão, e talvez eu esteja errado, e está tudo bem. Eu não estou aqui, gente. O que eu expliquei sobre as anti-ações no vídeo que eu publiquei essa semana. Eu não estou aqui para simplesmente explicar para você como você compra uma ação na bolsa. Eu estou aqui para te ensinar algo a mais. Gestão de portfólio, gerenciamento de patrimônio, gerenciamento de risco. Como é que você trava, como eu te mostrei o resultado aqui do meu aluno que ele mandou, ó, como que você trava a sua rentabilidade para você não ficar perdendo dinheiro à toa e você alavanca em momentos oportunos, de forma que você tenha uma rentabilidade muito maior lá na frente. Eu estou aqui para fazer algo a mais, porque gente, para te ensinar coisas um pouco mais superficiais, já tem um monte e está tudo bem, não estou julgando essas pessoas, cada um tem um foco. Então entenda uma coisa, a tese do Brasil não é uma tese de crescimento. A economia, não, na minha visão, tá? Não vai crescer de forma estrutural. No curto prazo, ela sim pode decolar, pode crescer. Mas é uma tese de preço. Está muito barato, tem que investir em ações, sem dúvida nenhuma. Só que quando eu olho para o horizonte de longo prazo, eu fico, opa, para aí. Taxa de juros é favorável, em queda, entretanto, todo o resto está ruim. Esse resto pode melhorar? Pode. Aí a economia vai crescer? Vai. Mas hoje não é o sinal que a gente tem. Não são os indicadores que estão aí. Eu não posso inventar indicador, né? Também se criou uma outra narrativa com essa, não sei se vocês viram, mas a S&P, que é uma agência de classificação de risco, ela melhorou a perspectiva da nota de crédito para o Brasil. Então eles tinham uma perspectiva neutra e agora uma perspectiva favorável para a economia brasileira. E isso criou uma narrativa de que as medidas adotadas agora, o arcabouço fiscal e tudo mais, foi o que colaborou para essa mudança de nota. Só que quando você vai ler, poxa, quantas pessoas sabem inglês no Brasil, né? E olha que eu não sou fluente, viu? Eu sei do meu jeito ali para eu ficar atento, mas eu não sou um excelente fluente em inglês. Só que quando você vai ler o relatório, você vai ver que tudo que foi elogiado foi o que foi feito antes e tudo que serve como alerta de risco é o que está acontecendo agora. Então é apenas uma narrativa, então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê por aí. A mídia é muito complicada. Então, quando eu vejo uma piora do contexto da economia brasileira, a agência de classificação de risco alertando isso, a gente vê PIB potencial, a gente vê as contas externas do Brasil, a gente vê já, em maio, já aconteceu, dólar indo embora de investidores estrangeiros, que está salvando a via comercial. E se não tem uma safra recorde no agro ano que vem? Esse dólar explode, ou pode explodir, não posso afirmar. Então eu vejo que tem toda uma conjuntura. Primeiro, o dólar sempre vai subir com o passar do tempo. Só isso já tem que fazer eu querer investir no exterior. Segundo, o preço está mais baixo, eu preciso aproveitar para fazer aportes. Terceiro, o contexto da economia brasileira, o contexto profundo, está complicado. Taxa de juros, está bonito, beleza, vai cair, vai valorizar, curto prazo. Agora, no médio e longo prazo, o que vai acontecer? Eu tenho que abrir o olho. E um último motivo, tá? E é justamente agora onde eu vou mostrar
onde exatamente que eu estou aportando, tá? Existe uma oportunidade aberta nos REITs. O que são REITs? REITs são a inspiração para os fundos imobiliários no Brasil. E eu quero explicar um pouco mais para vocês sobre isso. Ó, de 2022 para frente, o que a gente viu acontecer? Olha que interessante isso aqui. Na linha vermelha você está vendo aqui o índice S&P 500, que é basicamente a rentabilidade média das ações nos Estados Unidos, tá? E na linha roxa você está vendo um índice dos REITs. O que são os REITs? São empresas, não são fundos imobiliários, então são empresas que têm majoritariamente o seu negócio voltado para a atividade imobiliária. Tá? É uma categoria diferente da empresa, por isso ela tem uma série de vantagens, ela tem a obrigação de distribuir a maior parte do lucro como dividendos e tudo mais, mas é o que inspirou. Os REITs surgiram na década de 60 nos Estados Unidos e inspirou a criação dos fundos imobiliários no Brasil na década de 90. E até então eu não via muita razão para investir em REITs diante dessa queda, porque os REITs e as ações estavam caindo conjuntamente. E a gente tem dentro do método investidor sempre em alta um investimento na Magar Brasil e na Magar Internacional. O que é isso? Magar Brasil é uma carteira de investimentos para lucrar nas altas e nas quedas da bolsa no Brasil. Magar Internacional é uma carteira de investimentos que vai fazer com que eu consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa no exterior. E até então eu só tinha REITs nessa carteira, tá? Nessa Magar, eu só tinha ações nessa carteira, nessa Magar Internacional. Ações e anti-ações. Só que olha só, de março para frente se abriu um gap muito grande entre o movimento das ações e o movimento dos REITs. De forma que, entendendo mais sobre o REITs, eu decidi focar os meus investimentos diretamente no exterior. Então, estou comprando dólar, estou investindo em renda fixa americana na Magar Brasil, tá? Estou ganhando dólar mais 5% ao ano, mais ou menos. Na Magar Internacional, eu uni a estratégia de investimentos em ações e anti-ações, uni os REITs também, que na verdade são um tipo de ação, um tipo de estoque, né? Quando eu falo de ações no exterior. E já alerto que futuramente, inclusive essa é uma das próximas atualizações do programa, a gente incluiu antes da mentoria Lince, ensinou tudo lá, vou mostrar um pouquinho do porquê eu mudei a minha visão em relação aos REITs. Primeira grande visão, um descasamento de preço gigantesco. A gente vê que os REITs estão com preço lá embaixo, o mercado imobiliário americano está com preço lá embaixo, enquanto as ações já voltaram a se valorizar. Segundo ponto importante, tá? Vou até mostrar aqui para vocês uma apresentação que eu fiz para a mentoria Lince. Olha só. Nessa apresentação aqui, deixa eu destacar algumas coisas interessantes. Ó, assim como no Brasil, o mercado imobiliário americano ele é um mercado muito vencedor, né? A gente vê claramente que pela linha azul, tá? O índice de preços de casas nos Estados Unidos e na linha vermelha a inflação. Então, uma valorização constante acima da inflação, uma valorização dos imóveis. Tá? E a gente vê algo muito interessante. Olha só, $100 investidos em 1972 em REITs poderiam ter sido transformados em $17 mil até o fim de 2019. Então, quando você pega desde 1972 até 2019, você vê essa multiplicação de patrimônio gigantesca. $100 para $17 mil. Vinícius, mas o que é essa linha vermelha aí embaixo? É que aqui é a divisão entre Equity REITs e Mortgage REITs. O que é Equity e Mortgage? Equity seriam equivalentes aos fundos de tijolo, Mortgage REITs seriam os equivalentes a fundos de papel. Fundo de papel, que muita gente gosta, um fundo imobiliário de papel, eles só pagam um dividendo mais alto. Só que aquele patrimônio imobiliário ele é inexistente, porque um fundo de papel ele empresta dinheiro para outras empresas por meio de dívidas imobiliárias. Ponto. Não existe um patrimônio, existe só uma dívida, existe só um contrato. Né? Quando você investe em imóveis, você pega o rendimento mensal mais toda a valorização do patrimônio imobiliário, que nos Estados Unidos e no Brasil, historicamente é acima da inflação. Então você consegue uma multiplicação muito maior. É justamente por isso que eu, Vinícius, só invisto, sou intolerante em relação a isso. Só invisto em fundo de tijolo, tá? Não invisto em fundo imobiliário de papel, tá? E, poxa, nesse gráfico aqui, com um horizonte de tempo bem maior do que a gente tem aqui no Brasil, a gente consegue ver que faz muito mais sentido. A gente vê uma rentabilidade expressiva aqui, tá? Um outro ponto, deixa eu tirar alguns detalhes. Aqui, ó, esse gráfico é bem interessante, é bem legal. Olha só, aqui você vê a comparação de 1971 até 2019 do investimento em Equity REITs, em Mortgage REITs, ou seja, fundos de tijolo, entre aspas, fundos de papel, entre aspas, americanos e o S&P 500, ou seja, as ações. E quando a gente enxerga
qual que foi o retorno, a rentabilidade média anual e qual que foi a volatilidade, a gente vê algumas coisas interessantes. Olha só, começando aqui pelo fim. Mortgage REITs, fundos imobiliários de papel americanos, entre aspas. Retorno anualizado de mais ou menos 6% ao ano e uma volatilidade extremamente alta, de 28% ao ano. Quando a gente vê o que aconteceu com os Equity REITs, olha só, um retorno de 12% ao ano, com uma volatilidade de 18% ao ano. E as ações americanas, retorno de 7% e uma volatilidade de 17%. Então a gente vê que os Equity REITs, eles têm mais retorno e uma rentabilidade quase igual das ações, historicamente falando. Isso por conta do patrimônio imobiliário, da valorização imobiliária. O mercado imobiliário é um mercado extremamente comprovado. Eu tinha no passado uma visão somente sobre o mercado de REITs em geral. E o mercado de papel, ele querendo ou não, ele deixa esses dados um pouco confusos. Quando a gente consegue segmentar e separar, a gente vê, opa, interessante, o foco em Equity REITs e não em Mortgage REITs, tá? E deixa eu ver aqui algumas coisas que a gente vê. Olha só, esse índice aqui para os REITs, a gente vê uma valorização muito maior do que, inclusive, das ações, mais do que o dobro de 2000 para frente, tá? A gente vê uma volatilidade, bastante similar, bem como estava apresentado naquele histórico de longo prazo, e a gente vê justamente esse descasamento entre as ações e os próprios REITs. É aqui novamente esse descasamento. Eu estou incluindo há alguns meses REITs dentro da minha Magara Internacional. Ou seja, dentro da Magara Brasil eu estou investindo em dólar, naturalmente, porque o preço está caindo por conta de toda essa conjuntura, mas aqui eu estou focando mais em renda fixa americana para travar esse rendimento aí dos 5% em dólar ao ano, que é mais ou menos o equivalente à inflação mais 5% isento de imposto de renda aqui no Brasil, tá? Porque o dólar e a inflação andam muito juntos. E na Magara Internacional eu estou me expondo ao mercado de REITs. Tá? Por quê? Questão de preço, questão de histórico, questão de segmentação entre os Equity REITs e os Mortgage REITs, algo que antes eu via de uma forma conjunta, mas separando a gente consegue separar bem o joio do trigo e inclusive vai ser uma das próximas atualizações do programa Investidor Sempre em Alta. Tá? E quando eu apresento todo esse cenário para vocês, esses 4 motivos pelos quais eu estou focando meu investimento no exterior: 1. Dólar sempre sobe no longo prazo. 2. Queda no preço do dólar pontual. 3. Piora do contexto da economia brasileira. 4. Oportunidade aberta nos REITs. Você pode pensar, e eu reforço, você pode pensar, Vinícius, não vale mais a pena investir no Brasil, então é melhor investir só no exterior e se preparar? Não. Se você não tem ações, vale muito a pena você investir em ações. Não fica travado em relação a isso. O que eu estou fazendo aqui é porque eu já tenho uma grande exposição ao mercado de ações do Brasil. Eu já aproveitei para comprar muito mais barato. Eu já estou surfando uma excelente rentabilidade. Assim como os meus alunos, que não tiveram medo de continuar comprando quando o preço estava caindo. Só que agora, quando a gente vê essa alta nos preços, eu coloco um pouquinho do meu lucro no bolso com as ações e eu vou me expor onde está mais barato. De forma que, mesmo em um ciclo de valorização das ações com o passar do tempo, a gente vê quedas. Quedas como, por exemplo, o que está acontecendo nos últimos dias. Olha só, a gente viu as ações valorizando pra caramba e agora a gente está vendo um movimento de queda. Então, nesse movimento de queda, aí pode ser que no próximo mês eu compre mais ações, mas eu vou surfando com base nas flutuações de mercado, com muita tranquilidade, fazendo meu aporte mensal para que eu consiga capturar essas oportunidades. Vendo um pouco de onde está dando lucro, compro mais aquilo que está caindo. Quando eu faço isso consistentemente, eu inclusive consigo comprar ações sempre a preços mais baixos do que a maioria das pessoas, pagando uma renda passiva maior, com mais potencial de rentabilidade e assim por diante. E, gente, um recado final, assim. Não estou aqui, já falei isso no meio, mas eu quero enfatizar. Eu não estou aqui para ensinar simplesmente vocês a comprar fundos imobiliários, ações, tutorialzinho, onde é que eu clico, esse tipo de coisa. Mas eu quero que vocês consigam investir como investidores qualificados. Muitos de vocês não têm R$1 milhão investidos. Talvez vocês saibam, talvez não, mas no vídeo que eu publiquei nessa semana sobre a origem das antiações e tudo mais, que tinha muita gente que achava que era novidade, existem centenas de bilhões de dólares investidos em antiações. E dessas centenas de bilhões de dólares investidos em antiações são por meio de fundos de hedge funds, que são limitados e exclusivos para investidores qualificados. Quem é investidor qualificado? Quem tem mais de R$1 milhão no Brasil ou quem tem mais de $1 milhão no exterior. Então eu quero pegar essas estratégias
que são limitadas para algumas pessoas e trazer para todos vocês. Então eu estou aqui para mostrar para vocês, ensinar para vocês gestão de portfólio, blindagem, multiplicação patrimonial, geração de renda passiva mais rápido, para que você consiga atingir seus objetivos mais rápido. Se eu fosse fazer igual a todo mundo, eu nem faria. Tem bastante gente fazendo isso. E aí, fez sentido para você? Se sim, faz o seguinte, não tocou em gostei aqui embaixo ainda? Toca agora, te inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos, faz todo esse processo, porque eu quero te ver lucrando nas altas e nas quedas da bolsa.